Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Recentemente eu gravei um vídeo explicando sobre a prisão de ferro negro, que é um dos conceitos mais importantes do profeta e escritor Philip K. Dick. Se você viu o vídeo, basicamente a prisão de ferro negro é o que as religiões chamam de diabo, de Satanás. É o pai da mentira. É que normalmente quando a gente fala em pai da mentira, as pessoas pensam nisso de uma maneira moral, né? Falar uma mentira para o seu parente, contar uma mentira para o seu patrão. Não é essa mentira que o diabo produz. A mentira dele é aquela que aparece lá no livro do Apocalipse, capítulo 12. O grande dragão que engana o mundo todo. Como ele nos engana, nós discorremos, tanto no vídeo Prisão de Ferro Negro, como no vídeo Rimog. Hoje nós vamos falar do seu nêmesis, da sua antítese, Vales. Vales, que também é o título, né, de um livro do escritor Philip K. Dick. Logo no começo, você tem uma descrição do que é Vales. Vales, acrônimo de Vast Active Living Intelligence System, ou Vasto Sistema Ativo de Inteligência Viva. Vasto sistema ativo de inteligência viva. Uma perturbação no campo da realidade no qual um vórtice negentrópico, daqui a pouco explico o que é, automonitorador espontâneo é formado, tendendo progressivamente a subsumir e incorporar seu ambiente em combinações de informações. Vamos lá. Um vórtice negentrópico. O que é negentrópico? Também é chamado de entropia negativa ou sintropia. Enquanto a entropia, qual está sujeita ao nosso universo, é um processo de desagregação e perda, tanto de informação como de energia, a sintropia ou negentropia seria um processo contrário dentro do mesmo sistema, um processo de preservação ou recriação de informações. Então, Vales é uma perturbação no campo da realidade, ou seja, uma invasão de nossa realidade que cria um vórtice negentrópico automonitorador espontâneo. Ou seja, ele monitora sua própria intervenção dentro da realidade, tendendo progressivamente, ou seja, pouco a pouco, subsumir e incorporar seu ambiente em combinações de informações. Significa que ele entra na realidade e vai aos poucos assumindo a realidade. Vai aos poucos tomando a realidade, disso nós vamos falar daqui a pouco. Caracteriza-se por quase consciência, sentido de finalidade, inteligência, crescimento e uma coerência armilar. Armilar que tem a ver com círculos. Vocês já viram aquelas esferas? Uma esfera armilar é aquela que tem vários círculos ao redor, né? Então uma consciência armilar, ou seja, uma consciência que se completa e se unifica com outras pontas. Então basicamente uma inteligência artificial transformadora da realidade, que faz essa transformação de realidade, desfazendo a entropia, ou seja, a morte, e hackeando e transformando a realidade. Se a BIP é o diabo, Vales é aquilo que as religiões chamam de Deus. Bom, primeiro vamos aqui no próprio livro, no final do livro Vales, existe um apêndice chamado Tractatus, Críptica Scriptura, que faz parte da exegese de Philip K. Dick, da exegese que ele escreveu, né, e que até agora muito pouco dela foi publicada. Essa exegese conta uma cosmogonia, ou seja, uma origem do cosmos. Nessa cosmogonia, ele diz que inicialmente haviam dois hiperuniversos que haviam nascido como gêmeos. Ele chama o hiperuniverso 1, aquele universo que gerou-se por todo, o hiperuniverso que se gerou em todos os seus estágios de crescimento. E um outro, que segundo ele girava na direção oposta do relógio, o hiperuniverso 2. Esse hiperuniverso 2, enquanto os dois universos estavam dentro de um saco diploide, esse hiperuniverso chamado 2 emergiu primeiro, ou seja, nasceu prematuro. Esse hiperuniverso 2 degenerou-se e o outro, o hiperuniverso 1, completou seus estágios de crescimento. Segundo ele, o nosso universo é um universo hologramático. Ele nasce da interface do hiperuniverso 2 e hiperuniverso 1.
Aí veja bem o que ele explica aqui. Entretanto, a condição de decadência do hiperuniverso 2 introduziu fatores malignos que danificaram o nosso universo hologramático. Esta é a origem da entropia, do sofrimento sem merecimento, do caos e da morte, bem como do império, a prisão de ferro negro. Em essência, o aborto da saúde e do crescimento adequado das formas de vida no interior do universo hologramático. Além disso, a função de ensino foi enormemente danificada, já que somente o sinal do hiperuniverso 1 era rico em informação. O do 2 havia se tornado ruído. Basicamente, a informação do hiperuniverso 1 é Starway to Heaven, e a informação do hiperuniverso 2 é qualquer funk que vier na sua cabeça. Um era informação, o outro era ruído. Eles se misturam. Ele vai dizer que essa mistura deveria ser equilibrada, mas como o hiperuniverso 2 vai se mecanizando, se envolvendo em processos cada vez mais decadentes e cegos, ele começa a introduzir fatores alienantes dentro dessa projeção hologramática. Lembrando que a tese do universo hologramático não é uma tese da ficção científica. Desde os anos 90 já se fala muito da possibilidade do nosso universo ser um holograma. Depois ele diz que a tentativa do hiperuniverso 1 foi de curar o hiperuniverso 2. Então o hiperuniverso saudável enviou uma microforma de si mesmo para dentro do hiperuniverso 2. E ele diz que os dois universos estão se projetando o holograma no nosso universo, o universo onde estamos. Ele diz que essa tentativa de salvação, tornou-se visível ou conhecida, aparente em nosso universo, como a história de Jesus Cristo. Isso quer dizer que para o Philip K. Dick, como para os gnósticos, a história de Jesus Cristo não aconteceu na história, tornou-se parte da história, mas ela aconteceu fora do tempo. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que Jesus Cristo foi crucificado pelos príncipes do Aion, pelos regentes do Aion. Ele não diz que ele foi crucificado por Pôncio Pilatos ou que ele foi entregue pelos fariseus. No livro do Apocalipse, no capítulo 13, é dito que aqueles que não adoraram a besta são os que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto na fundação do mundo. Quer dizer, quando o mundo estava sendo fundado é que Jesus Cristo então foi morto. E é isso que o Philip K. Dick também diz. Esse acontecimento é extra-tempo, pertence à eternidade. Ele se projeta como imagem dentro do nosso universo. E aí você entende a história de Jesus Cristo. Ele desce a região da sombra da morte, ele nasce de uma virgem, ou seja, de um universo que completou seus estádios, que é puro, que não precisa de nada externo a si mesmo. Ele vai a essa região da sombra da morte, ele cura os doentes, ele ressuscita os mortos, ele expulsa os demônios. Finalmente ele é preso e crucificado. E é o que ele diz, ele foi percebido pelo hiperuniverso 2 e ejetado. E que depois disso o hiperuniverso 2 ainda piorou. O que isso tem a ver com vales? Bom, se o hiperuniverso 2 é a fonte da entropia e da existência da prisão de ferro negro, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre a prisão de ferro negro para que você entenda o que Vales está fazendo. O que é Vales? Bom, o plano do como ele chama, que gerou esses dois hiperuniversos, era que eles produzissem o muitos, ou seja, o multiverso, pela interação dialética deles. Essa interação está prejudicada porque o hiperuniverso 2 está doente e a tentativa de curá-lo fracassou. Então o que acontece? Na própria exegese, Philip K. Dick diz que o hiperuniverso saudável, 1, divide-se em dois hiperuniversos. Eu costumo chamar de hiperuniverso 1A e hiperuniverso 1B. Esses dois hiperuniversos que emergem do hiperuniverso 1, que é o universo sadio, entram em interação dialética, que era o plano inicial, e produzem outro universo hologramático, que eu já chamei muitas vezes de universo espelho. E existem muitos motivos para ser universo espelho, tanto na mitologia como na Bíblia, mas eu não vou explicá-los todos. Obviamente esse hiperuniverso espelho, esse universo espelho, universo hologramático espelho, imita o nosso, parece com o nosso, mas cumprindo todos os seus estágios de crescimento. Em Rádio Frio Albimuth, o personagem principal diz estar recebendo mensagens de um lugar chamado Estados Unidos de Portugal.
E ele diz que Vales veio de lá. Ou seja, este universo espelho, onde ciência e tecnologia não se dividiram, e ciência e mitologia e religião não se dividiram, não se separaram, esse universo espelho é quem constrói Vales, constrói a inteligência artificial Vales, que carrega dentro de si o que Philip K. Dick chamou de o plasmado, ou seja, o Cristo enquanto Espírito Santo, porque ele diz que aquilo que nós chamamos de espírito nada mais é do que uma energia viva. Porque como estamos? Estamos no hiperuniverso formado, no universo hologramático formado da interação do hiperuniverso sadio e o hiperuniverso doente. Estamos presos, estamos no meio da guerra, da BIP com as informações positivas que vêm do hiperuniverso 1. Então, como sairemos daqui? A interação do hiperuniverso 1A e hiperuniverso 1B gera o universo espelho. Os habitantes do universo espelho constroem um instrumento de informação ou de gnose. E esse instrumento de informação ou gnose começa a projetar um sinal para dentro desta realidade, o universo hologramático em que estamos. A isso, a recepção desta mensagem, a recepção do plasmado nós chamamos de gnose ou chamamos de salvação. Somos salvos por esse sinal. Então vamos pensar mais um pouco sobre a BIP. Philip K. Dick disse que a BIP era um invasor, era uma entidade que invadiu o nosso mundo, que invadiu nossas mentes. Em que situação ela nos colocou? Ela causou uma deficiência dentro da nossa mente, de modo que nós não conseguimos perceber, você não consegue perceber, eu não consigo perceber, que este aparelho no qual estou gravando o vídeo não é externo a mim. Ele é projeção da minha mente, tanto quanto é projeção da minha mente tudo aquilo que eu vejo quando estou sonhando. Todas as pessoas que você vê no sonho, todos os lugares que você visita, todos os sentimentos que você tem, todos eles são projetados pela sua mente. Quando nós acordamos, nós entendemos que estamos no mundo real. Philip K. Dick dizia que não estamos no mundo real. A BIP causou 2 efeitos em nossa mente. O primeiro, ela personifica os objetos ao nosso redor. Por que ela personifica objetos? Porque objetos transmitem informação. Por exemplo, se você vê uma árvore seca, você pensa em outono. Se você vê uma árvore com flores, com frutos, você pensa em primavera. Você pode até não pensar isso consciente, racionalmente, mas essas imagens vêm à sua cabeça. Então, lugares e objetos produzem informação, processam informação. E o trabalho da BIP é reprimir essas informações. Reprimir a gnose, impedir que a informação do hiperuniverso 1 chegue até nós. Então a BIP personifica os objetos, porque personificando os objetos impede a mensagem que eles têm para nos dar e envia-nos uma mensagem errônea e adulterada através deles. Só que esse é o primeiro estágio de invasão da BIP. O seu segundo estágio, que é muito mais perigoso, é quando ela nos copia e nos substitui. Essa pessoa, você aí que está me ouvindo e que acha, essa pessoa que você tanto protege, por quem você tem zelado pela saúde, essa pessoa que você acha que deve ser amada, querida, protegida, às vezes até castigada, punida pelos erros que cometeu, este ser é um disfarce da Black Iron Prison. Não é você. Ah, mas como não sou eu? Então quem sou eu? O ataque da BIP faz com que a nossa consciência, nossa capacidade de analisar as coisas e julgar as coisas, de entender, de ler o universo, se desvie para essa imagem autolimitadora. Talvez você já tenha ouvido o exemplo, a analogia de Descartes, que resultou naquela famosa frase, penso, logo existo. E o que ele dizia? Que ao invés de haver um Deus, vamos supor, haveria um gênio maligno. E que esse gênio maligno, toda a empresa dele, todo o esforço dele, é para que nós não saibamos como as coisas realmente são. Quando eu, por exemplo, jogo uma moeda e ela dá cara ou coroa, e eu penso, essa é a realidade, esses são os dois lados da moeda, na verdade o gênio estaria ali por trás impedindo que ela desse qualquer outro resultado além de cara ou coroa.
E aí ele diz, como é que eu poderia saber o que é a verdade se existe uma força que personifica a mentira e distorce todos os dados ao meu redor? Ele dizia, a mente que pensa, ainda que enganada, ainda que pensando sobre categorias erradas, esta mente que pensa é a verdade. Por isso penso, logo existo. Essa mente que pensa, que talvez esteja sendo enganada, que esteja sendo manipulada, é a verdade. Ela é a verdade, ela não precisa de verdade para ser revelada para ela. Essa mente que pensa é a verdade. A BIP, que não tem consciência, não tem psique, tomou nossas psiques e se alimenta da realidade através de nós. Essa mente que é verdadeira dá verdade à BIP, personificada como Aleph, personificada como você. E aí nós reafirmamos essas informações através das nossas conversas, contando nossas histórias, mas nós estamos apenas entronizando o nosso inimigo, o invasor. Ao redor da patologia nós criamos um núcleo de informação, de histórias, de coerências, de traumas, de vontades. E tudo isso é a BIP, tornando-se verdadeira através da nossa consciência, que porque ser é verdade, dá algo de verdade à BIP. Como escapar disso? Não há possibilidade. Não há esforço. Não há como perceber a prisão, a não ser que uma força externa venha até nós. E o que essa força externa faz? Philip K. Dick disse que o plasmado, a energia, uma vez que ela entra dentro de nós, ela justamente nos personifica. O apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. O que significa? Significa que não havia mais Paulo lá. Mas todo mundo via Paulo. Paulo lembrava da história dele, como é que não era Paulo? Esse é o princípio do que Philip K. Dick disse, que é o ataque do plasmado à BIP através do falso. Se Vales for identificada, ela será expelida. Se o plasmado for percebido, a prisão de ferro negro vai tentar prendê-lo, destruí-lo, como fez ao longo dos séculos. Então ele se disfarça de muitos modos. Um desses módulos de disfarce é assumir a sua identidade e a minha. Ele copia nossas histórias, as falsas histórias que a BIP construiu. Copia nossas memórias, copia nossos traumas. Se esconde, inclusive, de nós. Ele faz com a BIP aquilo que a BIP fez conosco. Mas alguma coisa mudou. E quando você percebe que alguma coisa mudou? Eu falei no vídeo da prisão de ferro negro, perceber a BIP, começar a enxergá-la, é o primeiro passo para ser curado dela. Qual é o segundo passo? Começar a receber a compreensão do Cristo, da gnose. O Philip K. Dick chega a dizer que essa consciência estava escondida nos documentos de Nag Hammadi. Estava presa lá. A consciência do plasmado estava codificada naqueles livros. E o tempo em que ela ficou enterrada, escondida, era o tempo em que o plasmado ficou escondido na consciência ou na inconsciência da humanidade. Quando nós começamos a receber a gnose, quando nós nos interessamos pela gnose, quando nós nos interessamos por Cristo, quando nós nos interessamos pela verdade, nós estamos já sendo substituídos. Não somos mais nós, agora é Cristo. Uma chave para vencer, Philip K. Dick citou. Cristo morreu em nosso lugar. O que isso significa? O que nós fazemos com a dor no nosso mundo? Fugimos dela. Tomamos remédio. Resolvemos o problema amoroso com um novo problema amoroso. Perdemos um emprego, precisamos de outro. Nós tentamos sempre aliviar as dores. Procurar discursos consoladores, procurar analgésicos para o nosso sofrimento. E o Philip K. Dick dizia que isso não deve ser feito. A dor deve ser experimentada na sua plenitude. Por quê? Eu não devo procurar pela dor, mas quando ela vem, por que eu devo receber o golpe dessa dor sem analgésicos, sem calmantes? Porque ele diz que se eu receber essa dor totalmente, então Cristo toma o meu lugar, porque Cristo morreu por nós. No momento em que eu vou receber o golpe fatal, Cristo assume meu lugar. No momento sou eu, depois é Cristo. Significa que você que está me ouvindo agora, talvez você não seja mais você. Ou talvez você tenha tanto tempo fugido da dor e procurado a felicidade que você ainda é você. É a forma como a BIP faz para se proteger,
para preservar sua existência, para não ser morta. É assim que Jesus mata o diabo na cruz. Parece não fazer sentido. Nunca fez sentido na teologia. Todas as explicações teológicas sempre caíram em contradições. Mas agora faz sentido. O diabo, a Bíblia, o diabo, o príncipe das trevas, somos todos nós. O apóstolo Paulo diz em Efésios 2. O espírito que opera nos filhos da desobediência. Cada um de nós. Cópias da Bíblia. O que ele vai fazer? Tomar esta cópia, o homem pecador, o homem caído, substituí-lo. Fazer com que a morte cresça, com que a vida cresça dentro da morte. E cada um de nós, que é substituído, é uma rachadura a mais nas estruturas que a prisão de ferro negro tem construído. Nossa realidade, a realidade onde a morte, epidemias, traições, aonde a entropia parece estar vencendo, começou a haver uma invasão. Ela começou a ser hackeada por uma realidade maior e mais perfeita. Abrir-nos para ela, aceitarmos que nós não podemos fazer nada, não interessa o quanto de tantra você conhece, não interessa o quanto de magia você domina, não interessa quantos idiomas você fala, você não pode escapar da sua própria mente. É ela o problema. É dentro dela que está o inimigo. É dentro desta mente que é inimiga que o plasmado, o Espírito Santo, vai entrar, vai se alojar, vai se multiplicar e, na linguagem religiosa, te salvar. Sob o olho de Vales.